Ana e Marcos estavam casados há quase 10 anos. A vida deles parecia seguir uma rotina confortável, mas cheia de altos e baixos. Às vezes parecia que a paixão havia dado lugar a um entendimento mais profundo, mas em outras situações, o casamento parecia estar à beira de um precipício. Marcos nunca soubera exatamente o que estava errado, mas algo nas palavras de Ana sempre o deixava com um gosto amargo na boca. Ana adorava uma boa festa. Entre os amigos mais próximos, ela se destacava como a extrovertida, aquela que sempre estava no centro das atenções. Marcos, por outro lado, preferia o canto da sala, observando as interações e sentindo-se confortável em seu papel de ouvinte. Ele se divertia, mas não da mesma forma que sua esposa. Naquela noite a festa era na casa de Paula, uma amiga de Ana que também gostava de ser o centro das atenções. Era uma típica festa de sábado à noite, com muita música, risadas e comida. Marcos estava cansado do trabalho da semana, mas foi à festa porque sabia que era importante para Ana. Ele sabia que em algum momento ela faria piada sobre ele. Ela sempre fazia. "E aí, Marcos?" Ana chamou enquanto ele se acomodava em um canto, ao lado de um prato de salgadinhos. "Fica aqui, não vai fugir da diversão." Marcos forçou um sorriso, já prevendo o que viria em seguida. Ele sabia que a noite seria cheia de brincadeiras. Ana adorava fazer piadas sobre ele na frente dos outros. Algo que, embora parecesse inofensivo no começo, estava começando a pesar. "Marcos, você é muito sério. Não consegue relaxar. Vou ter que te ensinar a se divertir." Ela riu, e alguns amigos se juntaram a ela, dando risada também. Marcos tentou ignorar, mas sentiu o peso da piada nas palavras dela. Ele se forçou a sorrir mais uma vez, mas o desconforto se instalou. Ana estava cada vez mais solta, cada vez mais à vontade em fazer piadas sobre ele, e ele, por sua vez, começava a se perguntar até que ponto essas brincadeiras estavam realmente distantes da verdade. A noite continuou, e enquanto Ana se divertia com seus amigos, Marcos se perdeu em pensamentos, observando a conversa ao seu redor, sem realmente se conectar com ninguém. Até que, em um momento, uma pergunta aparentemente inofensiva foi feita. "Ana, se você tivesse que trocar o Marcos por outro homem, quem seria?" perguntou uma amiga em tom de brincadeira, mas com um olhar curiosamente atento. Ana riu. Era uma daquelas perguntas que parecia ser uma piada boba, algo que ninguém levava a sério. Mas Ana não hesitou, como se já tivesse pensado sobre isso antes. "Fácil, o Rafael do trabalho. Ele é tão engraçado e sabe como me fazer sentir." Valorizada, ela respondeu, com um sorriso largo no rosto, como se estivesse dizendo algo completamente inocente. Marcos ficou em silêncio. Sua garganta parecia seca, e o peso das palavras de Ana bateu nele com uma força que ele não soubera como enfrentar. Era mais do que uma simples piada. Ele soubera de alguma forma que o olhar dela quando falava de Rafael não era apenas de admiração profissional. Ele olhou para o chão, tentando não demonstrar o quanto aquilo o machucava. A sala estava cheia de risos, mas Marcos não conseguia ouvir nada, além do som abafado da própria respiração. Ana continuava a conversa com os amigos, como se nada tivesse acontecido. Mas para Marcos, aquilo parecia ser um divisor de águas. A noite passou, mas a tensão persistiu. Marcos e Ana voltaram para casa, e o silêncio no carro era palpável. Ele não sabia o que dizer, como colocar em palavras o que estava sentindo. A piada não foi só uma brincadeira e ele sabia disso. Era um reflexo de algo que estava acontecendo entre eles há algum tempo, mas que ele sempre havia ignorado. Quando chegaram em casa, Ana foi direto para o banheiro, como se estivesse aliviada por ter escapado de mais uma noite de socialização. Marcos, por outro lado, ficou na sala, pensando. Ele não sabia se deveria confrontá-la ou deixar aquilo passar como mais uma piada infeliz, mas algo dentro dele dizia que isso não era algo simples. Ana saiu do banheiro e, ao vê-lo ali com aquele olhar distante, perguntou, com um sorriso cansado: "O que foi, amor? Você tá muito quieto hoje." "Eu não estava brincando, você sabe, era só uma piada." Mas para Marcos não era só uma piada. As palavras dela haviam mexido com algo profundo dentro dele, algo que ele ainda não sabia como explicar. "Você realmente acha o Rafael do trabalho interessante?" A pergunta saiu mais dura do que ele esperava, e Ana parou, surpresa pela seriedade dele. "Claro que não, Marcos. Foi só uma brincadeira." Ela tentou rir, mas Marcos não deixou a situação se dissipar. "Não foi só uma brincadeira, Ana. Eu vi o jeito que você falou dele. Eu vi a admiração nos seus olhos. Não foi só uma piada." O tom de voz dele era mais firme agora, como se a verdade estivesse finalmente saindo. Algo que ele havia guardado por muito tempo. Ana o encarou por um longo momento, e o silêncio tomou conta do ambiente. Ela sabia que não poderia mais ignorar o que estava acontecendo entre eles. Ela sabia que suas piadas, suas palavras, estavam distantes de serem inofensivas. Talvez ela não estivesse procurando um novo marido,
Mas ela estava, sem saber, se afastando de Marcos emocionalmente e isso era ainda mais doloroso. Nos dias seguintes, Marcos e Ana não falaram muito sobre o que havia acontecido. Mas dentro deles, uma mudança sutil começou a acontecer. Marcos, antes silencioso, agora se via mais disposto a conversar. Ele sabia que o silêncio não resolveria nada, mas também sabia que palavras duras poderiam machucar ainda mais. E Ana, por sua vez, começou a refletir sobre o que suas piadas realmente significavam para Marcos. Ela nunca pensara que algo tão simples pudesse ter um impacto tão profundo. Eles passaram a conversar mais abertamente, e os dias seguintes foram de tentativas de reconstrução. Mas eles estavam comprometidos a não deixar que a infidelidade emocional destruísse o que haviam construído juntos. Às vezes as palavras ainda eram difíceis de se encontrar, mas com o tempo começaram a redescobrir o que significava realmente estarem juntos. Após a noite em que Marcos soubera da admiração de Ana por Rafael, as conversas entre eles se tornaram mais frequentes, mas também mais intensas. Não era mais apenas sobre os problemas do dia a dia ou as questões triviais que surgiam nas reuniões de amigos. Agora tudo parecia trazer à tona questões que estavam sendo enterradas há anos. Na manhã seguinte ao confronto, Ana acordou mais cedo do que o usual. Ela sempre fora a primeira a se levantar, mas dessa vez, o peso da conversa da noite anterior pairava sobre ela. Tentou se convencer de que não estava fazendo nada errado, que tudo não passava de uma brincadeira, uma situação inofensiva. No entanto, ela sabia que a resposta de Marcos não fora apenas por causa da piada. Ele sentia algo mais profundo, algo que ela tinha ignorado por muito tempo. Marcos, por outro lado, acordou com um turbilhão de pensamentos. Ao contrário de Ana, ele não se sentia aliviado. Ao contrário, sentia que estava tentando entender onde havia errado. Ele havia se tornado uma pessoa mais introspectiva no último ano, e aquilo o afetava muito mais do que gostaria de admitir. Marcos, eu me sinto invisível para ela. Era essa a sensação que não o abandonava. Desde os primeiros anos do casamento ele sabia que Ana era a mais extrovertida, a mais popular, mas ele sempre se orgulhou de ser o apoio silencioso dela, o alicerce tranquilo. No entanto, nas últimas festas, ele percebera algo que nunca quis admitir. Ela não precisava dele da mesma forma. O que parecia ser uma relação de companheirismo estava se transformando em uma dinâmica de dependência emocional unilateral. Mas o que mais o feriu foi o fato de que ele não se sentia mais o suficiente. Ele era o marido fiel, o companheiro dedicado, mas ela parecia procurar algo mais. Não em outro homem talvez, mas nas risadas fáceis e nas trocas de olhares com seus colegas de trabalho. Ele se sentia pequeno. Enquanto isso, Ana se preparava para o dia com uma sensação de culpa crescente. Sabia que suas palavras, mesmo ditas de forma descontraída, haviam atingido um ponto sensível em Marcos. O silêncio dele havia sido mais doloroso do que qualquer crítica direta que ela pudesse ter recebido. Ela sentia que não era mais a mulher que conhecia. Aquele marido que sempre estava ao seu lado, que a apoiava em tudo, estava agora distante, e ela não sabia como reconquistar a confiança dele. Ana, eu nunca quis machucá-lo. Mas será que ele já não me vê como alguém diferente? Será que ele sente que não posso ser apenas sua esposa, mas também sua amiga? Ela não tinha as respostas, só sabia que em algum lugar ao longo dos anos as pequenas desconexões começaram a crescer. O que ela considerava brincadeiras inofensivas e carinhosas, Marcos via como uma forma de desvalorização. E aquele jogo de piadas que parecia algo corriqueiro, estava se tornando um reflexo da sua própria insegurança. O dia seguinte foi um teste para o casal. Marcos e Ana se encontraram pela primeira vez, sem distrações, em uma manhã calma e silenciosa. Os filhos já tinham saído para a escola, e a casa estava tranquila, mas o clima entre eles era tenso. Marcos, precisamos conversar, Ana disse, quebrando o silêncio enquanto ele mexia com um café na cozinha. Seus olhos estavam baixos, quase evitando o contato visual. Marcos a olhou por um momento, hesitou, e então acenou com a cabeça. Ele sabia que a conversa era inevitável, mas não sabia se estava preparado para as palavras que poderiam vir. Ele queria ser forte, mas estava com medo. Eu sei que te magoei com as minhas piadas. Ana começou, sem saber como alinhar as palavras que explodiam em sua mente. Eu nunca quis que você se sentisse assim. Foi só uma brincadeira. Marcos fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Não estava preparado para a desculpa rápida. Ele queria algo mais. Eu sei que você não queria me machucar, Ana. Mas não sei. Não é só sobre essa piada. São todas as pequenas coisas, sabe? Como se a cada risada que você dá com os outros, eu fosse ficando mais distante, ele disse, com a voz firme, mas trêmula. Ana engoliu em seco. O que ele estava dizendo era algo que ela nunca quis ouvir, mas que no fundo sabia ser verdade. Marcos, eu não sei o que aconteceu. Eu não queria que você se sentisse assim.
Eu pensei que você estivesse bem, mas... Ela parou, sentindo que as palavras não chegavam a ser suficientes. O silêncio se arrastou por alguns segundos. Nenhum dos dois parecia encontrar uma forma de preencher o espaço entre eles. Então Marcos falou novamente, desta vez com mais calma. Eu sinto que você tem se afastado de mim. Não sei se você percebeu, mas temos nos distanciado de maneiras que não consigo mais ignorar. E, acredite, eu tentei. Mas a cada vez que você fala de outra pessoa com mais admiração, eu me sinto mais invisível, como se não fosse mais importante para você. Eu sinto que você não precisa mais de mim da mesma forma. Ana olhou para ele, seus olhos se umedecendo lentamente. Ela não sabia o que responder porque sabia que ele estava certo. Durante muito tempo ela havia se concentrado nas coisas externas, nas amizades, no trabalho, no que poderia parecer mais emocionante do que sua rotina com Marcos. Ela nunca percebeu como ele havia mudado silenciosamente, mas ele estava ali, na sua frente, dizendo a verdade. Eu nunca quis te fazer sentir assim, Marcos. Eu sinto muito, ela disse, a voz quebrando. Ela sabia que não poderia voltar no tempo, mas estava disposta a tentar mudar. Marcos a olhou com uma expressão mista de dor e alívio. Ele não queria apenas desculpas. Ele queria ver um esforço real. Ele queria ver que ela ainda o via como o homem que ela havia casado, não apenas como o coadjuvante de sua vida. Eu só preciso de você, Ana. Eu preciso que você me veja, que você se importe de novo. Não é sobre piadas, é sobre me sentir ouvido, sobre me sentir amado como eu sou. Com o tempo, ambos começaram a trabalhar nas fissuras que haviam se formado em seu relacionamento. Ana fez o esforço de se reaproximar de Marcos de maneira mais genuína. Ela passou a perceber o quanto ele estava se sacrificando para manter o casamento intacto, mesmo quando ela estava desconectada emocionalmente. Para Marcos, o caminho não foi fácil. Ele começou a se abrir mais, a compartilhar suas inseguranças com Ana, sem medo de parecer fraco. Ele sabia que, para que o relacionamento sobrevivesse, ele também teria que se expor, mostrar suas vulnerabilidades. Nas semanas seguintes, houve conversas difíceis, discussões sobre o que cada um precisava, sobre o que faltava, mas também houve momentos de reconexão. Eles voltaram a sair juntos apenas os dois, como nos primeiros anos de casamento. Relembraram velhas memórias, falaram sobre o futuro, sobre os erros cometidos e o que estavam dispostos a fazer para corrigir o rumo de sua história. Ana e Marcos estavam cientes de que o casamento deles não seria perfeito, mas estavam dispostos a trabalhar nele todos os dias. Ambos entenderam que o perdão não era algo instantâneo, mas uma escolha contínua. Às vezes, as palavras ainda se misturavam com o medo, mas o silêncio já não era mais a resposta. Marcos sabia que a infidelidade emocional de Ana não era algo que ele poderia esquecer facilmente, mas também sabia que o amor que eles compartilhavam merecia ser nutrido novamente. Ana, por sua vez, sabia que precisava ser mais cuidadosa, mais atenta aos sentimentos de Marcos. Eles estavam finalmente redescobrindo o valor de ser uma verdadeira parceria. E assim, apesar das cicatrizes, o casamento deles começou a ser reconstruído. Mais forte e mais consciente, com um compromisso renovado de juntos superar as dificuldades que surgissem. Após aquele dia difícil, em que as palavras de Marcos saíram como um desabafo que ele havia guardado por tanto tempo, Ana começou a perceber o impacto de suas atitudes de uma maneira muito mais clara. Ela não se dava conta de como seu comportamento poderia ser interpretado por ele. As brincadeiras, os elogios a outros homens, tudo isso parecia tão inofensivo para ela na hora, mas agora ela via que cada palavra tinha um peso diferente para Marcos. Nos dias seguintes, Ana se dedicou a tentar reverter a situação. Ela sabia que a mudança não seria instantânea, que a confiança havia sido quebrada, mas estava disposta a reconstruir o que foi destruído. Ela passou a ser mais cuidadosa nas palavras, mais atenta aos detalhes, ao contrário do que fazia antes, onde se permitia falar de maneira solta e descompromissada sobre outras pessoas. Ela agora escolhia com mais atenção o que dizer, principalmente em relação a colegas de trabalho ou outras figuras masculinas. Ana, preciso me esforçar mais. Marcos precisa saber que ele é importante para mim, mas isso não foi fácil. Ana logo percebeu que o vazio que sentia em seu coração, um vazio que ela nunca tinha reconhecido antes, começava a se tornar mais evidente. Não era apenas sobre Marcos, era sobre ela mesma, sobre sua própria insegurança e medo de perder sua identidade em meio ao casamento. Ela não estava mais apenas se preocupando com os sentimentos dele, mas começava a questionar sua própria felicidade dentro daquele relacionamento. Isso a assombrava, mas ela sabia que não poderia agir de maneira impulsiva. Marcos merecia seu esforço genuíno, e ela estava disposta a dar isso a ele, mesmo que a jornada fosse longa. Para Marcos, a reconstrução do relacionamento era um processo difícil. Ele sentia que de alguma forma seu papel dentro da vida de Ana estava mudando. Por muito tempo ele fora o seguro, o estável, o que a apoiava, mas agora parecia que ele também estava se perdendo no processo. A ferida da noite da festa ainda estava aberta, e ele sabia que o silêncio que ele manteve por tanto tempo não ajudou.
em nada. Mas ao mesmo tempo ele tinha medo de ser vulnerável demais, de mostrar que também sentia inseguranças. Ele havia tentado se aproximar de Ana, mas ao fazer isso, sentia uma distância ainda maior. Ela, por mais que agora fosse mais cuidadosa, parecia estar se tornando uma versão de si mesma que ele não conhecia. Era como se ela estivesse tentando ser alguém que ele realmente não entendia, e isso o fazia questionar se ele ainda a conhecia por completo. Uma das conversas mais difíceis aconteceu uma semana depois, quando Marcos finalmente decidiu que precisava expressar, de forma mais profunda, o que estava sentindo. Ana. Marcos começou tentando encontrar as palavras certas. Ele estava na sala de estar, sentado no sofá, as mãos entrelaçadas. Eu não sei o que está acontecendo entre nós. Eu vejo que você está tentando, mas, às vezes, sinto que estamos apenas andando em círculos. Ana, que estava ocupada na cozinha, parou de mexer na panela e foi até ele, sentando-se ao seu lado. Eu não estou tentando te afastar, Marcos. Eu realmente estou tentando ser melhor, ser mais atenta, mas é tão difícil. Eu me sinto perdida em relação a mim mesma também. Eu não sabia que as coisas estavam tão ruins entre nós. Ele a olhou com um olhar pesado, mas não acusador. Ele sentia que ela estava tentando se encontrar, mas também sabia que isso não bastaria. Ele não queria uma Ana perdida. Ele queria a mulher com quem se casou, aquela que se sentia segura e confortável ao seu lado. Eu entendo que você está tentando. Eu entendo que você está passando por algo, mas eu também estou. Eu também tenho minhas inseguranças. E você não sabe o quanto isso me dói, ver você se afastando. Ele pausou, tentando conter a emoção. Eu não quero me sentir invisível, Ana. Eu não quero ser apenas uma sombra na sua vida. Ana sentiu o peso daquelas palavras. Ela sabia que ele não estava pedindo que ela fosse perfeita, mas sim que ela fosse genuína, que ela se entregasse ao relacionamento como ele fazia. Ele não estava pedindo para ser o centro das atenções, mas apenas para ser visto, ouvido, respeitado. Marcos, eu sinto muito. Eu não sabia que estava te fazendo sentir assim. Eu juro que não foi minha intenção. Eu não estou mais só me preocupando com os outros, mas com a gente. Eu quero que você saiba que você é a minha prioridade. Eu te amo, mas eu também preciso de tempo para entender o que aconteceu comigo. Ele a olhou com mais suavidade agora, a tensão em seu corpo começando a aliviar. Ele sabia que o caminho não seria fácil, mas ao menos ela estava disposta a dar o primeiro passo. Eu também te amo, Ana, mas amor não é só sobre estar presente fisicamente. É sobre estar emocionalmente, sabe, Riel. E eu preciso disso de você, porque sem isso, eu não sei mais o que somos. Eles ficaram em silêncio por um tempo, ambos refletindo sobre o que haviam dito. Eles estavam em um ponto de inflexão. Ou o relacionamento deles ia se perder de vez, ou começariam a trabalhar juntos para reconstruir o que havia sido danificado. Os meses seguintes foram desafiadores, mas também repletos de momentos de crescimento e reconciliação. Marcos e Ana não tiveram uma solução mágica para os problemas que enfrentaram, mas começaram a dar mais valor um ao outro de uma maneira mais consciente. Ana se esforçou para ser mais vulnerável. Ela começou a compartilhar seus sentimentos, suas inseguranças e até mesmo suas frustrações com Marcos, algo que ela nunca havia feito de forma aberta antes. Ela começou a entender que seu distanciamento emocional não era apenas um reflexo das mudanças no casamento, mas também da sua falta de conexão com ela mesma. Marcos, por outro lado, começou a se abrir mais, a se mostrar vulnerável de maneira mais consciente. Ele sabia que precisava comunicar suas necessidades de maneira mais clara, sem medo de parecer fraco. Ele aprendeu que o silêncio, que antes parecia ser uma proteção, agora estava afastando-os. Durante esse processo, eles aprenderam a fazer ajustes pequenos mas significativos. Marcos passou a participar mais ativamente da vida social de Ana. Não por obrigação, mas por querer realmente conhecer suas amizades e interagir com os colegas dela. Ana, por sua vez, começou a dar mais atenção aos sentimentos de Marcos, respeitando sua necessidade de se sentir ouvido e valorizado. Ainda havia dias difíceis, mas o importante era que, agora, eles sabiam como se comunicar de maneira mais honesta e aberta. Eles estavam reaprendendo a confiar um no outro, a serem vulneráveis e a redescobrir o que significava ser verdadeiramente parceiros. A relação de Marcos e Ana não era perfeita, mas, com o tempo, eles aprenderam que o amor verdadeiro não é sobre a ausência de falhas, mas sobre a disposição de enfrentar as dificuldades juntos. Eles reconstruíram sua confiança, entenderam que não se tratava de apagar os erros, mas de aprender com eles. Ana aprendeu que não podia negligenciar a sensibilidade de Marcos, e Marcos aprendeu que não poderia se calar diante das suas próprias necessidades. Juntos, foram capazes de enfrentar as adversidades e, em última análise, renovar seu compromisso um com o outro. O que antes parecia ser o fim de uma história se tornou o começo de um novo capítulo. Um capítulo mais maduro, mais consciente, mais cheio de esperança e